Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós ouvimos muito e muitas vezes aquela conhecida frase e expressão: Deus é amor. O amor de Deus é grandioso e o amor de Deus vai a todas as pessoas. E hoje eu queria pensar um pouquinho com os irmãos o que é de fato esse amor de Deus. E se esse amor de Deus é de fato a todas as pessoas, e o que significa dizer que o amor de Deus é para conosco, que Deus nos ama de verdade. Será que Deus ama a todas as pessoas? Será que Deus ama a todos de maneira igual? O que será que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Para isso eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em João, no capítulo 3, para lermos um texto que é conhecido também de muitos, talvez o primeiro texto que a maioria decora quando começa a ir à igreja, João 3, do versículo 16 até o versículo 21. Usamos esse texto para evangelizar, usamos o texto para falar do amor de Deus, e eu gostaria que nós compreendêssemos bem o que de fato significa esse texto e o que de fato é o amor de Deus. João 3, versículos 16 até o versículo 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos chegamos a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Sua palavra, Pai. Dá-nos a graça de compreendê-la, ilumina as nossas mentes e nos ajuda, Pai, a aplicarmos a Sua palavra em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que João escreve vem logo depois daquele conhecido episódio onde Nicodemos, um mestre da lei, vai conversar com Jesus. E quando Nicodemos, que é um mestre da lei, começa a conversar com Jesus, nesse diálogo entre os dois mestres, o de Israel e o mestre da parte de Deus, fica evidente que o mestre de Israel, na verdade, ainda precisaria muito para ter a salvação. Precisaria, de acordo com Jesus, nascer de novo. Quando a gente lê esse texto de Nicodemos e Jesus conversando, Jesus mostra para ele que a salvação depende primariamente de Deus usar a sua misericórdia, de Deus usar a sua força, o seu amor, para transformar o coração daquele que vai ser salvo, para que essa pessoa nasça de novo e passe a ter então uma vida espiritual e uma vida diferente da vida que ela tinha antes, mesmo sendo essa pessoa um mestre em Israel. O texto lá de Nicodemos mostra para a gente talvez 3 questões principais: que é necessário nascer espiritualmente para perceber as coisas espirituais, que é necessário nascer espiritualmente para ser salvo e que é necessário crer, então, no sacrifício de Jesus para ter uma vida eterna. E no final desse texto, com Nicodemos, que é o texto anterior ao nosso, Jesus diz a Nicodemos que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O final da conversa com Nicodemos, Jesus fala muito claramente para ele: olha, para que aquele que crê tenha a vida eterna, é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, seja colocado em uma posição que nós comparamos ali com a posição da serpente no deserto, uma posição alta, aonde ele seria colocado de fato quando morresse, na cruz do Calvário, para que todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo. E então, no versículo 16 em diante, João, o evangelista, não o
o João Batista, João Evangelista passa a explicar a nós que estamos lendo o que significa de fato este levantar Jesus, o que significa de fato essa morte de Jesus e como que é este amor de Deus. E nesse texto eu queria que os irmãos pensassem comigo em três mensagens principais, três características principais do amor de Deus. Primeiramente é que o amor de Deus é extensivo. Deus ama extensivamente. E o que eu quero dizer com isso eu vou explicar agora, meus irmãos. Veja aí no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria focar com os irmãos agora rapidamente nessa primeira parte. Porque Deus amou ao mundo. Meus irmãos, a primeira parte, porque Deus amou ao mundo, não significa que Deus amou todas as pessoas, sem distinção e sem exceção. A ideia aqui é que Deus amou todos os tipos de pessoas. Se nós olharmos o contexto aqui do anterior que eu falei agora, onde Jesus fala com Nicodemos, ali a ideia é mostrar que a salvação não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Quando João escreve que Deus amou ao mundo de tal maneira, a ideia é dizer que Deus não ama apenas um povo, Israel, mas ama também aqueles que são gentios. Não apenas um tipo de pessoa, não apenas um grupo de pessoas, mas todos os tipos de pessoas. Se nós pensarmos no Antigo Testamento, a visão dos israelitas era de que Deus amava apenas o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Era aquele povo que recebia o amor de Deus. Era o povo guiado por Deus. Este era o povo de Deus, apenas Israel. Mas quando chega no Novo Testamento, este povo que era apenas Israel se expande. E agora no Novo Testamento, não apenas os que são israelitas de nascença e sangue são filhos de Deus, mas na verdade essa bênção é estendida a todos os outros povos. Vejam aí, meus irmãos, no capítulo 1 desse mesmo Evangelho de João. Vamos ler aí do versículo 11 até o versículo 13, que é um texto que mostra claramente o que João nos diz. João capítulo 1, versículo 11 a 13, João escreve assim, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E lá para frente, quando Jesus fala com a mulher samaritana, em João 4, ele diz o seguinte para a mulher samaritana, olha, não é mais apenas os judeus em Israel que adoram a Deus, mas já chegou o tempo em que os adoradores de verdade vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E não apenas os judeus, não apenas no templo em Israel. A ideia aqui de João, meus irmãos, é mostrar que essa salvação, esse amor, que era apenas para o povo de Israel, agora no Novo Testamento se estende a todos os tipos de pessoas. E isso, meus irmãos, sempre foi o plano de Deus. Desde Abrão. Quando Deus conversa com Abrão a primeira vez, ele diz ali para este homem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa que Deus faz a Abraão lá no início, ao primeiro pai do povo de Israel. A ideia, meus irmãos, o plano de Deus, desde o início, não era salvar apenas o povo de Israel, mas era salvar todos os tipos de pessoas desse mundo. Todas as famílias da terra seriam benditas em Deus. E isso por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Romanos 2, versículos 9 a 11, Paulo escreve que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. São gregos ou são judeus, são gentios ou são israelitas, todos estes,
podem ser filhos de Deus. Todos estes podem receber de fato e serem amados por Deus. E quando são amados por Deus, se tornam um. Não importa se são judeus, gentios, se são homens, mulheres, se são ricos, se são pobres. Não há acepção de pessoas. E quando essas pessoas creem em Deus, em Jesus, de fato, elas se tornam um em Jesus. É o que diz lá em Gálatas 3, no versículo 28 a 29. Meus irmãos, o que é importante entender aqui rapidamente é que quando nós falamos que Deus amou ao mundo, Ele não ama a todas as pessoas sem exceção. Mas a ideia é que Ele ama todos os tipos de pessoas e não há nenhum tipo de acepção de pessoas. E isso ele deixa muito claro nessa conversa que ele teve com Nicodemos. E quando ele fala com Nicodemos, Nicodemos fica um pouco perplexo, pensando, mas como é isso, nascer de novo? E eu que já sou um judeu e já sou um mestre e conheço tanto a palavra de Deus e eu já vivi tanto na religião, como que eu devo nascer de novo? Como que isso funciona? E então Jesus fala para ele e demonstra, olha, o Espírito de Deus sopra onde quer, ninguém sabe para onde vai nem de onde vem. O Espírito de Deus é aquele que faz o que bem lhe apraz. Não é porque você é judeu e é um mestre em Israel que você é salvo. A realidade, meus irmãos, é que não há nada em nós que atraia o amor de Deus. Os judeus pensavam, porque eu sou judeu, porque eu vim da linhagem de Abraão, porque eu nasci nesse povo escolhido e tenho o sangue de judeu, então eu sou de Deus. Mas Jesus deixa muito claro para ele, não é isso que faz você um filho de Deus. Quando João Batista fala com os judeus, ele diz, abre lá em Mateus 3, só para vocês terem esse texto, versículo 8 até o 10 de Mateus 3. Os judeus pensavam que por serem filhos de Abraão eram automaticamente salvos, que eram um povo de Deus, que bastava seguir as ordenanças. E então João Batista, daquele modo sutil que ele tinha, em Mateus 3, versículos 8 a 10, fala assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quando os judeus tentam se vangloriar de serem judeus e então salvos, João Batista diz, não é isso. Produzam frutos de arrependimento. Não é porque vocês têm o sangue judeu que vocês são salvos, porque Deus pode fazer essas pedras virarem filhos de Abraão. Não é isso que atrai o amor de Deus. E, na verdade, o amor de Deus não é atraído por nada que nós tenhamos ou possamos fazer. Não é a nossa genealogia que atrai o amor de Deus. Não é porque você nasceu em uma família que é judia ou você nasceu em uma família que é cristã que você atrai automaticamente sobre você o amor de Deus e é salvo. Muita gente acha que porque nasceu num lar cristão, porque os pais são crentes, porque os pais trabalham muito na igreja, que automaticamente estão então salvos e podem descansar sabendo que são amados por Deus. Não, meus irmãos, não é a genealogia que nos faz ser amados por Deus. Não é o nosso status social que nos faz ser amados por Deus. Não são as nossas obras que atraem o amor de Deus. Muita gente pensa que por fazer coisas boas, fazer coisas que as pessoas olham e dizem que são boas e bonitas, então Deus é atraído para amá-los. Meus irmãos, a palavra diz que as nossas obras, as melhores delas, são como trapos de imundícia diante de Deus. As melhores obras que nós podemos fazer são nojentas diante do Santíssimo Deus. Nada do que nós fazemos é suficiente para atrair o amor de Deus. Não é o que nós fazemos, não é o que nós temos, não é o que nós somos que atrai este amor de Deus. O amor de Deus, ele é para todos os tipos de pessoas, e não para um tipo e um grupo específico de pessoas. E esse amor de Deus, ele é estendido a todos os tipos de pessoas, mas não por algo que essas pessoas tenham, mas simplesmente pela decisão soberana que este nosso Deus tem.
Ele ama não porque ele é atraído por você. Ele ama porque ele é amor. E porque na soberana vontade dele, ele escolheu amar os seus. Deus de fato ama a todos os tipos de pessoas. E para essa pequena parte eu queria pensar em algumas aplicações com vocês. Primeiro, se este amor de Deus é extensivo, não apenas para um grupo de pessoas como pensavam os judeus. Então, meus irmãos, não importa quem você seja, se você é judeu ou não, você pode de fato ser amado por Deus. Não importa quem você seja, se você é rico ou se você é pobre, se você é mais inteligente ou menos, se você nasceu na favela ou se você nasceu numa mansão. Você pode de fato ter este amor de Deus que é estendido a todos os tipos de pessoas. Não importa também o que você tenha feito, que pecado você tenha cometido, você pode ser amado por Deus. Eu não estou dizendo que você pode pecar à vontade e Deus vai te amar, não é essa a ideia. A ideia é que por mais que você tenha cometido pecados no passado, e que você considere que são pecados enormes e grandiosos, e que Deus jamais perdoaria, entenda que não é isso que vai atrair ou não atrair o amor de Deus, porque Ele ama os seus. E se você de fato for um de Deus, você também é amado por Ele, e em momento oportuno arrepender-se dos seus pecados e irá ser amado salvificamente também por Ele. Não pense que você também é amado por Deus por causa das suas obras, por causa do seu status, do seu dinheiro, do seu coração bom. Porque tudo isso que você tem, tudo isso que você oferece, as suas boas obras, quem você é, o que você faz, tudo isso vem da parte de Deus. É Deus quem dá a nossa condição de fazermos as coisas para Ele. Nós não podemos achar que o que nós fazemos vai, de alguma maneira, atrair o amor de Deus. E uma última implicação para essa primeira parte, meus irmãos. Pregue o Evangelho a todos. Pregue o Evangelho sem acepção de pessoas. Você não sabe quem são os escolhidos de Deus? Você não sabe quem é de fato amado por Deus? E muitas vezes nós olhamos para a sociedade, olhamos para as pessoas e nós decidimos para quem nós vamos pregar o Evangelho. Mesmo que inconscientemente nós olhamos e falamos, para esse vou pregar, para esse aqui talvez não, porque esse aqui não tem chance de se converter. Esse aqui é um ateu muito ferrenho, jamais ele vai se achegar a Deus. Esse aqui ele vai para a Umbanda, ele está muito longe, não vai chegar em Deus. Meus irmãos, pregue o Evangelho a todos, sem acepção de pessoas. Sejam ricos, sejam pobres, seja de qual religião for, seja o pecado que for que ele tenha cometido, pregue o Evangelho a todos. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, muito menos nós devemos fazer. Primeira verdade e característica do amor de Deus é que o amor de Deus é extensivo, ele se estende a todos os tipos de pessoas. A segunda característica e verdade é que este amor não é apenas extensivo, mas ele também é intensivo. A respeito da intensidade do amor de Deus, versículo 16, ainda na segunda parte, fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Meus irmãos, o amor na palavra de Deus é primariamente não apenas um sentimento, mas é uma ação. É claro que existe sentimento no amor, é claro que nós podemos pensar no amor também com relação a carinho, com relação a afeto, mas na palavra de Deus é primariamente ação. E o amor pela palavra de Deus é mostrado a nós, da parte de Deus, por ter Deus enviado ao mundo o seu Filho para morrer por nós. A palavra mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa e tão grandiosa, que essa ação de amor foi demonstrada enviando o seu próprio Filho a este mundo. E, meus irmãos, nós medimos o quanto alguém ama por aquilo que essa pessoa muitas vezes entrega pelo outro. É muito fácil, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro dizer que ama o pobre por dar algumas moedas que não farão falta para ele. Mas nós sabemos que não é um grande amor. Mas é muito mais difícil quando nós entregamos tudo o que nós temos. Isso mostra amor. Quando nós entregamos o mais valioso que nós temos, isso mostra amor.
Quando Deus envia o seu Filho ao mundo e entrega o seu próprio Filho unigênito, Ele mostra amor. E Ele mostra o amor mais intenso e incompreensível que esse mundo jamais viu. Quando Ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós, Ele mostra que Ele de fato ama o seu povo. Ele mostra o seu amor intensivo. Meus irmãos, a palavra mostra que todos nós somos pecadores. A palavra mostra que o salário do pecado é a morte. A palavra mostra que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e todos estão longe da glória e da graça e do amor de Deus no seu estado natural. São filhos da ira, mortos espiritualmente. Todos nós, pecadores, todos nós merecemos o inferno. O salário do pecado é a morte. E o único modo de nós não termos essa morte, de não termos este salário do pecado, é se algum outro pagar esse salário do pecado. E para que algum outro pague a morte que você, que é um humano, um homem, merece, este outro precisa também ser um homem. Deus mostra o seu amor para conosco, por ter Ele mesmo se tornado um ser humano, se tornado um homem, para nos trazer a salvação. Muitas vezes nós olhamos para o fato de Deus ter se transformado em um ser humano e se feito carne com um olhar normal, um olhar comum, talvez porque nós ouvimos muito de Jesus. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos na grandiosidade desse ato, é algo que deve nos espantar e nos tornar pessoas cada vez mais impressionadas com o amor de Deus. Meus irmãos, Deus que é o Criador do universo, todas as coisas, que é um ser que é incomparável, infinito, Ele decide por sua livre vontade se tornar um homem, um ser pequeno, finito, um ser fraco, que morre, que sofre. Deus, o Criador, se torna um homem, e isso mostra amor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, diz assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Meus irmãos, Deus deixou toda a sua glória, se esvaziou e se tornou um homem como nós somos. Isso é um gesto de amor, porque é um gesto de humilhação. Ele se humilha para salvar a humanidade. E Ele mostra o seu amor intenso, não só em se tornar um homem, mas em se tornar um homem que sofre e que morre. O salário do pecado é a morte. Não adiantaria apenas Deus se tornar um homem, teria que ser um homem de dores para cumprir profecias. Teria que ser um homem que morre para pagar o pecado. Na continuação do texto de Filipenses fala: reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus mostra o seu amor intenso, intensivo por nós, quando Ele se torna um homem e quando Ele se entrega a própria vida. E não apenas uma morte comum, mas a pior morte possível. E não falo aqui de uma morte ruim física, mas eu digo do maior sofrimento que um homem poderia ter, que é a condenação pelos pecados. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele não simplesmente é afligido por dores físicas e humanas. Os cravos nas mãos são doloridos, os chicotes são doloridos, a sede e o vinagre na boca são doloridos. Mas muito mais e pior do que isso, é Ele sofrer a condenação de Deus pelos pecados de todo o mundo, de todos os tempos, de todos os povos, daqueles que são salvos. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele sofre naquela cruz o inferno que cada um de nós mereceria sofrer. Não é apenas uma morte terrena e humana. É uma morte espiritual e grandiosa, tão grandiosa que naquele momento diz que o céu escurece. Naquele momento, quando Jesus morre, Ele olha para cima e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque é uma morte terrível.
é a pior morte que alguém poderia sofrer. E Ele sofre por nós. Meus irmãos, o amor de Deus é intensivo, é grandioso demais, é incompreensível, é maior do que tudo que nós podemos pensar. E é tão grande e tão incompreensível que quando Ele morre, Ele não morre por aquelas pessoas que são boas. Se fosse por alguém bom, talvez alguém se animaria a morrer. Mas morrer por aqueles que são os inimigos, isso, meus irmãos, é incompreensível. Abram aí em Romanos 5, versículos 6 a 9. Romanos 5, versículo 6 até o versículo 8, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a palavra nos mostra que nós somos pecadores e você entende que você é pecador. E a palavra mostra que o pecado para Deus é desprezível, é nojento, e o pecador para Deus também. Mas Deus é tão amoroso, o amor dele é tão grande, que mesmo nós sendo inimigos e ofensores de Deus, Ele ainda assim nos salva, pelo amor que Ele tem. O amor que não é atraído por nossas obras, que são pequenas e ruins e más diante de Deus, mas o amor que Ele tem por sua própria vontade e bondade. É incompreensível o amor de Deus, porque Ele faz aquilo que Ele prega. Ele diz, pagai o mal com o bem. E Ele mesmo faz isso, de maneira extraordinária. Ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores, e se entrega aquilo de mais valioso que Ele tem. O amor dele é tão grande que quando Paulo fala sobre esse amor, lá em Efésios 3, versículos 17 e 19, ele fala assim: Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Deus é incompreensivelmente grande, e é incompreensivelmente intenso. E Ele mostra esse amor entregando a sua própria vida. E isso também tem implicações para nós, meus irmãos. Primeira delas, louve e agradeça a Deus pela misericórdia dele, sempre. Você não é digno do amor que Ele te deu. Você não é digno da morte de Cristo. E nunca será. Louve e agradeça a Deus. E ame a Deus de volta. Nós lemos um texto no início aqui, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ame a Deus de volta. Se Ele te amou entregando tudo que Ele tem, ame a Deus entregando tudo que você tem. Ame a Deus de volta pelo que Ele te amou. Meus irmãos, você é indigno desse amor. Qualquer coisa menor do que isso é ofensivo para Deus. Ele merece tudo que nós temos e muito mais. Ame a Deus. Ame a seu irmão. 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós amamos a Deus e amamos ao nosso irmão, porque Ele nos amou primeiro. Mas amar a Deus e ao irmão parece fácil. A palavra também fala, ama seus inimigos. Quando estão pregando Jesus na cruz, Ele diz, Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. As palavras da Bíblia são claras. Fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Meus irmãos, nós precisamos sim amar os nossos inimigos, assim como Deus nos amou. Isso não quer dizer que nós precisamos estar junto deles o tempo todo e sofremos perigos por causa disso, mas significa que nós temos de buscar com tudo que nós temos
com tudo que nós podemos, a salvação dessas pessoas. Como que você pode amar de fato um inimigo de forma profunda? Ore por ele. Ore para que ele seja salvo. Ore para que a vida dele mude. Ore para que ele seja uma pessoa de Deus. Pregue o evangelho para ele, testemunhe para ele com a sua vida, não pagando mal com o mal, mas mal com o bem. Ame ao seu inimigo, porque isso é o que Deus lhe ordena. E ele tem todo o direito de lhe ordenar isso. E não faça o mal ao seu inimigo. Pregue o evangelho, ore por ele e ore ao Senhor para que este seja salvo também dos seus pecados, assim como você também foi. Ame a Deus, ame ao próximo, ame ao seu irmão e ame também ao seu inimigo. Meus irmãos, o amor de Deus é extensivo a todos os tipos de pessoas. O amor de Deus é intensivo porque custou algo muito caro para ele, foi muito intenso. Mas o amor de Deus também é exclusivo. Deus ama exclusivamente. E aqui talvez a parte que muitos tenham dificuldade de compreender. Vejam aí, versículo 16. No final do versículo 16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 18 até o 21 fala: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus irmãos, o amor de Deus é restrito. O amor de Deus, ele é exclusivo. Se por um lado ele se estende a todos os tipos de pessoas, não significa que todas as pessoas, sem exceção, terão o amor de Deus. Algumas certamente não têm. Algumas certamente não são amadas por Deus. E nós sabemos disso porque se alguém é amado por Deus, significa inevitavelmente que este alguém tem a salvação de Deus. Se Deus ama, Deus salva. Efésios 5:25 fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja que ama. Nós lemos Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus ama, Ele entrega o seu Filho por essas pessoas. E quando o Filho de Deus, Jesus, morre naquela cruz, Ele efetivamente e de fato paga pelos pecados dessas pessoas. Meus irmãos, se Deus amasse o mundo inteiro de maneira plena e sem exceção, se todas as pessoas fossem alvos do amor de Deus, então todas as pessoas teriam recebido a salvação da parte de Cristo, porque Jesus teria pago o pecado de todos. E se assim fosse, quando chegássemos no céu, encontraríamos também Judas, encontraríamos também Hitler, encontraríamos também aquelas pessoas que nada querem saber de Deus. Isso é chamado de universalismo. Muitas pessoas, quando leem esse texto, dizem que Deus então ama todos, então todos são salvos. Meus irmãos, isso não é assim. Isso é muito evidente pela palavra e pelo que nós vemos. A palavra mostra claramente que há pessoas que não estarão no céu. Há pessoas que não estarão salvas. Há pessoas que serão condenadas. E essas que são condenadas não são alvos do amor de Deus. Nem todas as pessoas, meus irmãos, são amadas. E isso fica muito claro quando nós lemos Romanos 9, versículo 13. Abram esse texto para que vocês tenham também na mente de vocês. É um texto que esclarece muito para nós. Nós não podemos dizer que Deus ama a todas as pessoas sem exceção, porque na própria palavra de Deus ele já diz o contrário. Romanos 9, versículo 13. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci
de Esaú, ou odiei, não amei a Esaú. E isso, meus irmãos, não é pelas obras que eles tinham, porque os gêmeos não eram nem nascidos ainda. Versículo 11, volte um pouquinho, fala assim: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus ama aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos. É por isso que a palavra mostra claramente que o amor de Deus é exclusivo para todos aqueles que são de fato escolhidos de Deus. E estes que são escolhidos de Deus, eles passam a crer em Jesus. Não é uma coisa arbitrária. Muita gente olha para essa ideia e diz: ora, então, quando Deus escolhe alguém, Ele pode escolher um criminoso e amá-lo, e esse criminoso vai continuar no crime até a sua morte e vai ser salvo, enquanto alguém que está na igreja e fazendo tudo corretamente, Deus não ama e vai fechar a porta na cara. Não, jamais, meus irmãos. Porque o amor de Deus tem efeitos nessa vida. Quando Deus ama, aquele que é amado responde com fé e ação. A palavra diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salvo é aquele que crê. E crê aquele que é escolhido, porque Deus ama e dá vida nova para que ele consiga crer. No episódio com Nicodemos fica muito claro isso, porque Jesus fala: o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem de onde vai, mas a gente sabe que ele está ali. Quando o vento passa, a gente não vê, mas a gente vê as árvores se movendo. Quando o Espírito de Deus age no coração de um homem, a gente pode não ver o Espírito Santo, mas a gente vê a obra dele. A gente vê o homem sendo transformado, a gente vê o homem crendo. Quando Deus ama, Ele envia o seu Espírito Santo para aquele amado, e este amado com o Espírito Santo crê em Deus com toda a sua vida, com tudo que tem, e passa a ter uma vida que segue a este Deus. O amor de Deus é exclusivo para aqueles que creem em Jesus. E esses que creem só creem porque Deus foi misericordioso e lhes deu o seu Espírito Santo. Meus irmãos, o amor de Deus é exclusivo para aqueles que creem e somente para aqueles que creem em Jesus. Versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não adianta nós pensarmos que nós temos salvação porque nós cremos em Deus, ou porque nós cremos no Espírito Santo, ou porque nós cremos que existe um Deus. Nós precisamos crer no unigênito Filho de Deus. É nele que você deve depositar a sua fé, a sua confiança. E somente assim você poderá, de fato, ter a salvação de Deus. E muita gente olha para isso, meus irmãos, novamente e diz que isso não é amor. Como é que Deus pode ser amor se Ele escolhe uns e outros Ele lança no inferno? Como pode ser isso? Mas a verdade é que alguém que fala isso não entende o quadro inteiro. Alguém que fala isso olha para o quadro da seguinte maneira: todos nós somos bons e merecemos o céu, e Deus, sendo mau, Ele escolhe alguns e lança para o inferno. Que injusto! E se fosse assim, seria injusto. Mas a palavra de Deus nos mostra que todos nós somos maus, que todos nós já estamos condenados, que todos nós merecemos o inferno. E dessa massa de pecadores e pessoas que merecem o inferno, Deus foi misericordioso. E ao invés de lançar todos no inferno, com a sua graça, com a sua misericórdia, com um alto custo, Ele salva aqueles que Ele escolhe. Ao invés de pensarmos que é Deus tirando do céu e lançando no inferno, entendamos que é Deus tirando do inferno e levando ao céu. Por misericórdia, não por injustiça. Porque a sua justiça é absoluta e Ele cumpre essa justiça em Deus. E nós entendemos isso porque nós sabemos que nós somos pecadores. E a condenação não é porque Deus é mau, mas é porque o homem é mau.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus vem ao mundo, a palavra mostra claramente que os seus o rechaçam, que muitas pessoas olham para ele e dizem, eu não quero. Ainda hoje, quando nós mostramos a palavra de Deus, que é a luz, para outras pessoas, muitos olham e dizem, eu não quero. Porque a minha vida é assim, eu quero vivê-la como eu desejo. Porque essa luz, a palavra, mostra a minha vida e eu não gosto de ver que eu sou pecador e eu quero continuar nas trevas. Quando alguém não encontra Cristo e nega Cristo é por esse motivo. Porque prefere continuar em pecado. Porque prefere viver a vida da sua maneira, ao invés de entregar tudo para Deus. Mas isso só mostra a sua condenação. A condenação é essa. A luz veio ao mundo. E os homens, porque são maus, negaram essa luz, preferiram ficar nas trevas. Porque se fossem para a luz, a sua vida seria mostrada. E essa é a diferença entre o que é salvo e o que não é. O que não é salvo olha para a luz e foge. Porque ele não quer mudar, e ele não quer que as pessoas vejam, nem que Deus veja, e talvez nem que ele mesmo veja quão pecador ele é. Mas o que é salvo, tocado por Deus, com um coração regenerado, com uma nova vida, quando vem a luz, ele corre para ela. Quando vem a luz, quando vem Jesus, quando ele lê a palavra, ele corre para essa palavra. E ele não continua na sua prática pecaminosa, mas ele busca mudança de vida. Ele olha para essa luz e diz, eu quero ser como a luz. Eu quero praticar obras boas como de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aquele que é de Deus e amado por Deus, ele corre para a luz, ele vive de acordo com a luz, e ele mostra essa vida para Deus, e ele não se orgulha, porque ele sabe que são feitas em Deus. Ele sabe que ele mesmo é pecador e sem Deus estaria longe, mas ele louva a Deus. Efésios 2, versículo 8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que é crente anda de acordo com a luz. Ele é amado por Deus, por isso ele anda de acordo com a luz. E quando ele faz isso, ele não se gloria, porque ele sabe que é o próprio Deus quem lhe dá a condição de andar na luz e de não fugir para as trevas. Este é salvo, porque Deus o amou e fez com que ele cresça no nome de Cristo. Meus irmãos, quais são as implicações do fato de Deus ter este amor exclusivo? Primeiro, pregue a palavra. Por mais que o amor seja exclusivo e nem todos sejam salvos, nós não sabemos quem será. Nós não conhecemos o coração de cada um, nós não sabemos dos planos de Deus. Mas nós sabemos que Deus tem o seu povo. Então pregue a palavra, porque é por meio da palavra que Deus escolheu salvar o seu povo. Pregue. Como foi dito, sem distinção de pessoas, sem acepção de pessoas. Pregue com tudo que você tem. Romanos 10, 14 fala, como poderão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue a palavra, porque aqueles que são de Deus, aqueles que têm o amor exclusivo de Deus, serão salvos. Em segundo lugar, creia em Jesus. Nenhuma outra fé é suficiente, somente a fé no unigênito Filho de Deus. Creia em Jesus, em nada mais. E em nada com Jesus. Jesus e isso, não, apenas Jesus. Creia nele, como aquele que veio do céu, como aquele Deus que se fez homem e se entregou no seu lugar para purificar e para te perdoar os pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não fuja, meus irmãos, não fuja da luz. Se você está em práticas erradas e pecaminosas, não faça como aqueles que não são de Deus.
Não faça como aqueles que estão perdidos. Não fuja da luz, não fuja da Bíblia, não fuja da igreja, não fuja do irmão que está te exortando, não fuja da oportunidade que Deus te dá diariamente de arrependimento. Não fuja da luz pelo seu pecado. Entenda que o amor de Deus é intensivo, e tão intenso e tão grande, que Ele pode perdoar até o mais profundo dos pecados. Não fuja da luz, aproxime-se da luz, confiadamente. Peça perdão pelos seus pecados, mude de vida, mostre frutos dignos de arrependimento, como João Batista disse. E isso mostrará que você não é um condenado, mas que você é um dos filhos de Deus, aqueles que Deus escolheu para amar. Essa é a diferença, como eu já disse, entre o crente e o não crente. O crente corre para a luz e pede perdão. O não crente se esconde, continua na sua vida de pecado, praticando o mal. Não se vanglorie também, meu irmão, na sua vida santa. Nós vimos que se nós praticamos o bem, se nós estamos na luz, é porque Deus é misericordioso. Nós estamos na luz apenas porque Ele usou da sua graça para conosco. É Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Se nós agimos bem, é pela graça dEle. Se nós temos fé, é porque Ele nos deu. Se nós estamos vivos espiritualmente, é porque Ele nos deu a vida. Louvemos a Ele por isso e não nos vangloriemos. Se agimos bem, demos glória a Deus, porque Ele foi misericordioso para conosco. E fique alerta. Meus irmãos, eu creio que muitas vezes nós nos acostumamos com a vida de cristão e nos acostumamos com o mundo como é, e nós nos esquecemos de que diariamente pessoas são perdidas, diariamente pessoas são condenadas, diariamente pessoas não estão com Deus, e muitas delas se vão. Nós nos esquecemos de que o mundo já está condenado, e nos esquecemos de que os eleitos de Deus estão por aí, e precisamos alcançá-los, porque essa é a vontade de Deus. Fique alerta, fique em emergência, sabendo que este mundo tem o prazo contado, assim como a nossa vida. E nós precisamos agir para que o reino de Deus se expanda, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor salvífico de Deus. Tenham este entendimento sempre. Entendam que a vida está passando e pessoas estão se perdendo. E nós temos a função e a obrigação de amar os nossos irmãos, mas também aqueles que estão no mundo. E amando da maneira que Deus já nos deu, que é pregando o Evangelho. E em tudo isso, meus irmãos, agradeça a Deus, todos os dias, com intensidade. Não se esqueça da graça e da misericórdia que Ele teve para com você. Se você é salvo, é pela graça de Deus. Louve a Deus, glorifique a Deus. E não só com palavras e pensamentos, mas com ações, com tudo que você tem. Entregue a Ele tudo que você tem, assim como Ele entregou o seu Filho, que era o melhor de Deus. Entregue também você tudo que você tem e o seu melhor a Deus. E aqui eu não digo só de finanças, isso é muito pequeno perto de Deus. Eu digo da sua vida inteira. Eu digo suas ações, seus pensamentos. Dinheiro Deus tem muito. Ele pode ter o que Ele quiser. Entregue tudo a Deus, porque Ele entregou o seu próprio Filho para nos dar a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra que nos mostra a verdade, nos exorta e nos demonstra como o Senhor é tão grandioso e amoroso e maravilhoso e como nós estamos tão aquém desse amor. Pai, nós entendemos à luz da Sua palavra que nós não merecemos a Ti. Nós entendemos à luz da Sua palavra que nós somos pecadores e miseráveis e nós precisamos de Ti. E nós entendemos à luz dessa palavra que o Senhor, por grande amor, com misericórdia, entregou o Seu próprio Filho para sofrer aquela cruz que nós merecíamos, para sofrer o inferno que nós merecíamos. E nós louvamos ao Senhor por isso, e agradecemos ao Senhor por isso, e rogamos, Pai, ajuda-nos a viver uma vida que Te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder este amor que o Senhor nos deu, amando a Ti,
acima de todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos, e também aos nossos inimigos, que este amor do Senhor faça efeito em nossas vidas, que nós creiamos em Ti e hajamos para a Sua honra e para a Sua glória. Pai, sê com o Seu povo, salva o Seu povo, traz para perto de Ti os Teus eleitos, e ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros filhos Teus, vivendo de acordo com a Sua vontade e agradecendo diariamente ao Senhor, alegrando a Ti com as nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.